Esse é o nosso trabalho de engenharia de tráfego. Nós estamos aqui para mostrarmos nossas propostas e também o plano de ação adotado pelo prefeito. A apresentação. O que vai ser feito aqui? Nós somos uma equipe técnica contratada para elaborar propostas com base no diagnóstico previamente feito. O nosso objeto de estudo é Macapá. Essa cidade tem as suas diretrizes da mobilidade urbana expostas no nosso plano diretor. A cidade é composta por 5 distritos, tem uma população estimada em mais de 500 mil habitantes. A frota de veículos em 2020, segundo o Detran, foi mais de 160 mil. E como exposto no diagnóstico, serão apresentadas propostas nos eixos de transporte coletivo, sinalização, infraestrutura, os passeios públicos e alguns modais de transporte entre política pública, etc. E esse será o nosso modelo adotado. Desse lado, nós temos políticas públicas, que tentamos implementar uma coisa que vai desde a base, um pensamento para seguir durante esse projeto em relação à mobilidade urbana. Acessibilidade universal, educação no trânsito, a prioridade de transporte coletivo sobre o individual, a prioridade de ciclistas e pedestres sobre os outros modais, a modernização das frotas, a criação de um novo plano de mobilidade, um novo estudo isso. E todo o problema que for apresentado como uma proposta, que seja feito um estudo e um planejamento adequado para que ele seja implementado. O segundo tema é o transporte coletivo público. A criação de terminais de integração, um bilhete único ou um sistema integrado de transportes. Essas 3 propostas têm um objetivo em comum, que é fornecer um transporte igual para diferentes áreas da cidade. E as pessoas querendo chegar ao mesmo lugar, em uma determinada área ele pode pegar apenas um ônibus e na outra ele tem que pegar 2, pagando 2 taxas assim. E eu tenho que garantir que todos possam acessar os mesmos lugares pagando o mesmo. Posso descer de um ônibus e entrar em outro sem pagar taxa extra. A criação de um bilhete único, onde eu pago uma taxa e durante um determinado tempo eu posso pegar outros ônibus, o monitoramento de toda a frota de ônibus, a criação de sistemas BRS, precedendo ao BRT, já que a nossa cidade ainda é uma cidade média em crescimento, a criação de faixas exclusivas, por exemplo, de 7 da manhã às 7 da noite, após esse horário a faixa passa a ser comum a todos. A construção e reforma dos pontos de ônibus, novas estações, chegar uma empresa nova para concorrer com essas que tem, novas rotas para que, juntamente com as 3 primeiras propostas, eu possa garantir uma mobilidade melhor pela cidade. E o reajuste das passagens. Como nem tudo é feito, esse reajuste é muito importante para que a pessoa não saia lesada. Então vamos passar para o plano de ação do Fulano. A criação de terminais de ônibus garantindo o bilhete único, monitoramento de 100% da frota de GPS, melhorando pontualidade e segurança, aumentar 50% a frota de ônibus acessíveis. Na proposta inicial, onde lá trabalha aquela mentalidade anterior, seria transformar isso em 100%, mas quem sabe não tenha recursos suficientes, aumentar a rota e modernizá-la, construções de pontos separados e aumentar em 10% o uso do sistema de transporte público. Bom, vou falar um pouco sobre ciclistas. Uma das nossas propostas é construir uma malha cicloviária de acesso para os bairros periféricos, porque as nossas ciclovias aqui no estado estão localizadas nas principais vias e nos bairros periféricos não tem. É de difícil deslocamento para quem usa esse meio de transporte. A próxima proposta é campanhas educativas acerca do ciclista e seu espaço de direito nas vias. Acontece que os motoristas de automóveis individuais, até mesmo os pedestres não respeitam o espaço do ciclista. Fiscalização das vias e ciclovias e aplicação de penalidades para aqueles que ignorarem as regras de trânsito e bens públicos, o que vai gerar bastante eficiência se tiver aplicação de multa nisso, penalidade diretamente no condutor que infringir essa lei. Bem, aqui do lado tem o plano de ação, que é construir 100 km de malha cicloviária e realizar campanhas educativas com o intuito de conscientizar as pessoas a utilizar bicicletas como meio de locomoção. Então, como podemos perceber, das 4 propostas que nós oferecemos, 2 convergem com a ideia do atual prefeito de melhorar nossa mobilidade no estado. No próximo slide é sobre pedestres e passeio público. Uma das nossas propostas é determinar espaço público de uso compartilhado. Geralmente, por exemplo, uma rua de alto movimento, que é geralmente do motorista, vai ser compartilhada com o pedestre depois de um horário à noite, de baixo fluxo de carro. A outra é realizar campanhas educativas, padronização das calçadas com rampas e piso tátil. É muito necessário ter essa educação básica no trânsito e padronizar as calçadas com rampas e piso táteis. Isso aí é acessibilidade, é necessário, é preciso. A outra proposta é arborização de vias. É muito importante esse ponto. A nossa cidade já é uma cidade bastante quente por conta do asfalto
dos prédios, então a arborização vai melhorar muito a mobilidade urbana, é uma sensação de prazer de estar naquele lugar lá. Criação de faixa de pedestre, ampliação de sinalização com tempo para pedestre. É necessário sim ter mais faixas de pedestres e ampliar a sinalização com o tempo. É necessário também porque só a faixa ali já dificulta o acesso do pedestre, então com o tempo vai melhorar muito, vai ajudar bastante, vai dar um respaldo melhor e uma segurança melhor. Aplicação de penalidades para o uso indevido dos passeios públicos. Aqui do outro lado, tu fala sobre aumentar em 50% o número de semáforos nos cruzamentos de Macapá com tempo para pedestre e ampliar em 50% a sinalização horizontal e vertical da cidade de Macapá. Bom, falando agora sobre as propostas sugeridas para a sinalização e trânsito em Macapá. Temos que a sincronização de semáforos priorizando o transporte coletivo, a ampliar a quantidade de semáforos, implantação de sistema de inteligência para os sinais de trânsito, realizar campanhas educativas, realizar estudo de vias que suportam novos modais, tornar efetivo o sistema de punição por infrações, modernizar os semáforos, principalmente colocando tempo para pedestre e ciclista, ampliar as sinalizações verticais e horizontais em toda a cidade, principalmente nas periferias, ampliar o monitoramento de velocidade nas vias. O plano de ação do candidato Dr. Furlan sugere ampliar em 50% a sinalização horizontal e vertical da cidade de Macapá e aumentar em 50% o número de semáforos nos cruzamentos de Macapá, com tempo para pedestres. Bom, falando agora sobre as propostas sobre os problemas de mobilidade urbana nas vias de Macapá. As propostas sugeridas foram implementar faixas azuis para corredores de ônibus, início de construção de faixas exclusivas para o BRT. Ambas essas propostas fazem jus à construção de corredores de transporte público na cidade. Implementar paquímetros e realizar cobrança de estacionamento, principalmente nas ruas do centro, com o intuito de aumentar a procura para o transporte público. Realizar o serviço de pavimentação com aplicação de tecnologia, bem como recuperá-las, realização de obras de escoamento, principalmente na época de chuva, criação de vias de acesso rápido entre as zonas, viabilização de vias alternativas de deslocamento, estudos sobre a implementação de novos modais. No plano de ação do candidato Dr. Furlan é citado realizar a pavimentação de 50 km de asfalto anualmente, realizar a pavimentação de 20 km de avenidas da periferia com bloquetes de concreto e realizar 100 km de meio-fio, lâminas da água para escoamento desta, a drenagem, normalmente. Falando agora sobre deslocamento entre os distritos, as propostas sugeridas foram de criar rota de transporte público municipal para os distritos de Carapanantuba e São Joaquim do Pacuí, criar atracadouro no distrito do Bailique para facilitar o transporte de pessoas e cargas e implementar a modalidade de transporte aquaviário com a criação de um porto ou terminal rodoviário em Macapá para transporte interdistrital e intermunicipal. Também é citado construir e recuperar vias de acesso para o distrito de município e criar rotas de ônibus municipal para o distrito de Fazendinha, quando não há. É citado no plano de ação do Dr. Furlan criar atracadores no distrito para facilitar o transporte de pessoas e cargas, criar o terminal hidroviário de Macapá e recuperar 100% das vias e ramais dos distritos. Mas para tudo isso, eu preciso ter uma forma de captação de recursos. E a obtenção de recursos tem que ser dada através de um planejamento bom, uma equipe técnica capaz, com exclusividade para a obtenção de recursos, e assim sendo capaz de identificar alternativas de projetos prioritários, diminuir vulnerabilidade através da distribuição de risco, otimizar os esforços e aumentar a integração nas áreas de atuação, identificar possíveis parceiros e programas inovadores. Entre os meios de captação disponíveis estão a contratação de operações de crédito junto ao governo federal, através da melhoria dos indicadores. Esses indicadores vão garantir talvez um maior limite para o município. Tendo indicadores bons, nós podemos, junto ao governo e com um planejamento bom, tentar o aporte desses recursos junto ao BNDES, o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, que são os maiores financiadores das propostas dos municípios. O aporte de recurso junto aos bancos privados internacionais. Esses bancos contam com menores taxas de juros e maiores prazos. Porém, como é um negócio internacional, o governo federal entra para regular isso e acaba limitando a quantidade que o município pode captar de recursos, porque se o município não tiver capacidade de pagá-los, o governo federal, o país, fica em dívida com esse outro banco ou com esse outro país. Programas governamentais, o Fundo de Participação dos Municípios, transferências voluntárias. Essas transferências voluntárias
pode ser feitas através do site do Siconv, na plataforma Mais Brasil, do bom relacionamento também com os parlamentares, que consigam o recurso e consigam implementar em determinados locais. E também a criação e o mantimento do portfólio, deixar atualizado, de projetos que derivam do PPA, o Plano Plurianual.